No mesmo instante em que o irmão de pé orava com voz firme, o jovem João sentia algo estranho acontecer em seu braço. Não era dor nem ardência, mas uma espécie de alívio profundo, como se uma mão invisível estivesse desatando um nó bem no lugar onde a fístula o atormentava há meses. Ele não ousou mexer o braço, nem sequer abrir os olhos, temendo que aquele momento se quebrasse. Mas dentro dele uma certeza crescia: Deus está aqui. Ele está me tocando. O irmão que liderava a oração, percebendo a gravidade do caso, aumentou a intensidade das súplicas. Senhor Jesus, tu que saraste o leproso com um toque, que abristes os olhos do cego com a tua palavra, olha para este jovem que está aqui humilhado, quebrantado, mas crendo em ti. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Manifesta o teu poder para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. As vozes dos irmãos ao redor se uniram em um só clamor, como um rio de intercessão subindo aos céus. João lembra que, naquele exato momento, sentiu algo quente escorrendo pela sua veia, como se o sangue, antes preso na malformação, voltasse a circular livremente. Ele não entendeu na hora, mas depois soube que era um milagre acontecendo. A fístula que os médicos disseram só ser resolvida com mais uma cirurgia arriscada, estava sendo fechada pelas mãos do Senhor. Não havia corte, não havia medicamento, só a presença de Deus operando no oculto do seu corpo. Quando a oração terminou, o irmão que estava ao seu lado, um obreiro experiente, colocou a mão em seu ombro e disse: Meu filho, agora levanta e vai para casa. Não toques mais nesse braço, não fales mais dessa doença. Deus já te sarou. Apenas glorifica a Ele. João obedeceu, ainda tremendo por dentro, mas com uma paz que não vinha deste mundo. Ao chegar em casa, sua mãe, que tanto havia chorado por ele, olhou para o braço e notou que a inchação já havia diminuído. Filho, o que aconteceu? Ela perguntou, com os olhos cheios d'água. Ele só conseguiu responder: Mãe, Deus me curou. Nos dias seguintes, João voltou ao médico para os exames de rotina. O especialista que já o acompanhava há meses ficou estarrecido. Isso não é possível, ele repetia, olhando para as imagens. A fístula sumiu. Não há mais vazamento, não há mais risco. É como se nunca tivesse existido. João então, com a simplicidade de quem sabe em quem tem crido, disse: Doutor, foi Deus. Ele me curou numa reunião. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, admirado. Seja o que for, isso é um milagre. Mas o testemunho de João não parou por aí. Nos cultos seguintes, ele se levantava para contar o que Deus havia feito. E cada vez que falava, mais irmãos se animavam na fé. Uma irmã que sofria com dores nas costas há anos se aproximou dele depois de um culto e disse: João, depois que ouvi seu testemunho, eu também pedi a Deus que me curasse. E ele me atendeu. Outro irmão que lutava contra uma depressão profunda, encontrou forças ao ver que o mesmo Deus que sarou o braço de João poderia sarar sua alma. As reuniões de oração na congregação ficaram ainda mais cheias. Os irmãos passavam horas ajoelhados, clamando não só pelas enfermidades físicas, mas pelas feridas do coração, pelos lares desfeitos, pelos filhos que se desviaram. E Deus, fiel como sempre, respondia. Uma irmã que não conseguia engravidar há anos recebeu a notícia de que estava esperando um bebê. Um casal à beira da separação se reconciliou depois de uma noite inteira de jejum e oração. Um jovem que estava preso às drogas foi libertado quando os irmãos o cercaram em oração, e hoje serve ao Senhor com alegria. João agora não vive mais para si. Ele entende que sua cura não foi apenas para seu bem, mas para que muitos outros crescem. Toda vez que algum irmão desanima, ele se aproxima e diz: Deus que fez por mim pode fazer por você. Só não desista de clamar. E assim o milagre de um jovem curado de uma fístula arteriovenosa se tornou um farol de esperança para toda a congregação. Os médicos podem não ter explicação, os incrédulos podem duvidar, mas os que estão na casa do Senhor sabem, onde a fé Deus age. E não é preciso ser um caso grave para que ele se manifeste. Quantas vezes, em meio às reuniões, irmãos são libertos de dores de cabeça, de insonias, de ansiedades, simplesmente porque o Espírito Santo está ali, operando em silêncio. Uma irmã conta que, enquanto orava, sentiu algo sair de seu corpo como uma carga pesada. Era a opressão que a acompanhava há anos. Outro irmão, que tinha medo de dirigir depois de um acidente, sentiu uma paz tão grande durante a oração que no dia seguinte, pegou o carro e foi trabalhar sem nenhum temor. A vida na congregação é assim, um contínuo testemunho de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda sara. Não é questão de merecimento, mas de misericórdia. Não é questão de força humana, mas de rendição.
Quantas vezes os irmãos se reúnem e no meio da oração, alguém começa a chorar sem saber por quê, até descobrir que era o Espírito Santo quebrantando o coração para uma confissão, para um perdão, para uma restauração. João, hoje, quando olha para o seu braço, não vê apenas uma cicatriz que sumiu, mas um lembrete de que Deus é real. Ele se lembra das noites em que chorou de dor, das vezes em que pensou que não aguentaria mais, e agora só tem gratidão. Se Deus fez isso por mim, que sou tão pequeno, imagine o que Ele pode fazer por qualquer um que nele confiar, ele costuma dizer. E assim, a história de João se junta a tantíssimas outras na congregação cristã no Brasil, histórias de vidas transformadas, de corpos sarados, de almas salvas. Não por mérito humano, não por ritual vazio, mas pelo poder do nome de Jesus, invocado com fé por um povo que não se envergonha de clamar, de jejuar, de esperar no Senhor. Porque no final das contas, o que importa não é apenas a cura física, embora ela seja um sinal maravilhoso, mas a certeza de que em meio a este mundo tão cheio de dores, há um Deus que ouve, que vê, que age. E isso, irmãos, é o que nos faz seguir em frente, mesmo quando as provas vêm. Porque se Deus já fez uma vez, Ele fará de novo. E se Ele curou João, pode curar você também. Basta crer.